independentemente do que acontecer numericamente, é muito provável que aconteça alguma votação de eleitores, quer de eleitores de Marcos Mendes, quer eleitores de Gouveia Mel, se bem que esses sejam menos, digamos, menos partidários, digamos assim, quer eleitores de Coutinho Figueiredo que votem em André Ventura. Serão eleitores que, porventura, passarão uma linha que antes não tinham passado ainda. Portanto, e isso nós não podemos já antecipar o que é que isso possa vir a significar no futuro. Exatamente. Isso vai ser especialmente interessante perceber quem é que passou a fronteira. Quantos é que passaram a fronteira? De onde é que eles vêm? Isso provavelmente não saberemos esta noite. Saberemos o número, não saberemos de onde é que eles vieram. Há algumas freguesias que ajudam a perceber, não é? Exato. em que Coutinho Figueiredo ficou em primeiro lugar. Vamos perceber para que lado é que eles... freguesia da Flor do Porto. Aquela do Porto e algumas freguesias em concelhos mais pequenos, pode ser perceptível se ele conseguiu ir buscar ali votos ou não, mas isso vai ser especialmente interessante, porque isso também vai determinar aquilo que pode ser o futuro a curto prazo, claro, do ponto de vista das legislativas. Zé Manel, outro dos pontos que se calhar já podemos também começar a pensar nele é também um ponto de balanço em relação ao que foi o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que foram 10 anos, com momentos, vou dizer, divertidos, alguns, outros mais preocupantes, mas que teve pandemia, teve guerra, agora teve esta catástrofe. E teve um número recorde de dissoluções. Exatamente, teve dissoluções. Teve muitas dissoluções. Teve incêndios. Também foi um mandato... Olha, e há uma coisa que não tem. Agitado. Há uma coisa que não tem. Que é uma coisa que os anteriores presidentes faziam sempre, que era, no final do ano, publicavam um livro com os seus discursos. Exato. E nós sabíamos exatamente o que é que eles tinham andado a dizer e isso ficava de alguma forma registado. Porquê? Porque eu acho que, digamos, nos mandatos de Marcelo, há claramente uma coisa que, na minha perspectiva pelo menos, se degradou, que é o poder da palavra do Presidente. O Presidente usou tantas vezes a sua palavra, usava às vezes quase todos os dias, mais uma vez ao dia, de forma formal, de forma informal, que inclusivamente os seus discursos, aqueles que costumam ser os discursos mais paradigmáticos, mais importantes, que são o do 25 de Abril, o do 10 de Junho, do 5 de Outubro, a mensagem de Ano Novo, tudo isso perdeu o relevo que tinha com os anteriores presidentes. E quando um dos principais poderes do Presidente é o poder da palavra, a certa altura ficou-se com a percepção que o poder da palavra de Marcelo Presidente não era assim tão diferente do poder da palavra do Marcelo Comentador. E isso eu creio que vai mudar radicalmente. Se for António José Seguro o eleito, acho que ele vai regressar a um registro que se tornou muito até evidente na sua campanha, com algum recato e com intervenções mais cirúrgicas e mais dirigidas. Eu acho que isso tem mais a ver com aquilo que é o papel do Presidente. Curiosamente, nós tivemos até agora 2 presidentes à esquerda, digamos assim, tendo Ramalhiantes, que é um caso um bocadinho diferente, de classificação mais difícil. Nós tivemos 2 presidentes à esquerda, Soares e Sampaio, e 2 presidentes à direita, Cavaco e Marcelo. E é curioso que, pelo que eu percebo, por exemplo, da avaliação de constitucionalistas que se situam até fora da área política da direita, situam-se à esquerda, como é o caso de Vital Moreira. Vital Moreira coloca os dois nos extremos opostos da escala da boa interpretação dos poderes presidenciais. Considera que aquele que interpretou melhor foi Cavaco Silva e o que interpretou pior foi Marcelo Rebelo de Sousa. O que não deixa de ser, de alguma forma, significativo. É evidente que isto mostra que há alguma margem de flexibilidade naquilo que é a função do Presidente. O papel do Presidente em situações como estas. Isto também é o primeiro. Repara, todos os outros Presidentes lidaram com governos de maioria absoluta. Que duraram. E Marcelo, a única vez que teve isso acabou ao fim do ano. E em parte por culpa dele.
não foi por culpa dele naquilo que aconteceu, foi pelas circunstâncias que ele criou num momento em que essa maioria absoluta se constituiu, digamos assim. Sim, no discurso de tomada de posse. No discurso de tomada de posse, em que de alguma forma deu a entender que o Primeiro-Ministro tinha que lá ficar até ao fim. Pronto. E isso condicionou muito até a vida desse governo a partir daí. Portanto, nós estamos num quadro político muito diferente dos quadros políticos a que nos habituamos a viver durante a maior parte da nossa democracia. Esse quadro político tornou-se claro em 2024 e reforçou-se em 2025, com, sobretudo, passarmos de um regime, no fundo, uma espécie de bipolarização imperfeita, mas centrada no PS e no PSD, para uma tripolarização com o Chega a entrar. E como quem viu aquela coisa do... Como é que era? O problema dos três corpos. Sim, aquela sim, série dos três corpos. Quando há três corpos é muito difícil prever como é que eles se movem. Porque a física não permite resolver isso bem e a política não é bem a física e, portanto, ainda é mais complicado. Helena, também nós... fomos falando muitas vezes nisso, né, nas conversas, nos comentários, nas análises, de que houve uma altura em que se pensava, coitado do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, quem virá depois de um presidente tão presente, que enche tanto o comentário, as notícias, no fundo também, que enche tanto o país, e de repente, a partir de certa altura, sobretudo neste segundo mandato, parece que gerou-se um cansaço. Perdeu-se a paciência, não é? Exatamente. E isso acaba por facilitar a tarefa ao sucessor, a quem virá, a quem for hoje eleito. Há aqui outro aspecto interessante, que é: nós temos também oscilado entre presidentes austeros e presidentes mais afetuosos. E esta era a fase em que entrávamos no presidente mais austero. E aparentemente é isso que nos vai acontecer, não é? Agora, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de determinada altura, gerou um cansaço, cansou-nos com a sua hiperatividade e retirou, se quiser, desacralizou um bocadinho a função de presidente para além daquilo que se consideraria de bom senso, não é? O facto de falar demais acabou por condicioná-lo, acabou por não lhe permitir ter algumas soluções em determinadas situações, nomeadamente nessa em que estávamos perante um governo de maioria absoluta, e o facto de dizer que se o orçamento fosse chumbado, que não convocava eleições, o facto de antecipar demasiados. Aliás, Marcelo é conhecido por ser viciado em fazer cenários, não é? O facto de estar sempre nesse jogo de cenarização acabou por se armadilhar a ele próprio e limitar a margem de manobra que teve nas crises, as soluções, limitou o menu de soluções que acabou por ter em cada uma das crises que nós fomos enfrentando. Há aqui vários aspectos que foram incompreensíveis no caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Algumas das políticas seguidas pelo anterior governo, o governo de António Costa, e estou a referir-me a políticas relacionadas com a forma como se escolheu fazer a consolidação orçamental, a redução do déficit de forma mais popular, que nunca mereceu de Marcelo Rebelo de Sousa um reparo, mesmo sabendo e tendo na sua equipa quem lhe explicasse o que estava a acontecer. Na prática estava-se a degradar os serviços públicos e estamos em parte a ter essa herança. O segundo ponto, talvez mais complexo ainda, esteve relacionado com a política de imigração, que em grande parte também justifica aquilo que é hoje o resultado do modelo tripartite que temos e o crescimento do Chega, e para as pessoas mais exigentes, não é? Aquilo que nós hoje temos, uma gestão, um sistema político muito mais complexo de gerir, resulta em grande parte dessa responsabilidade, de alguma forma, das pessoas mais exigentes e mais críticas de Marcelo, é atribuída a Marcelo Rebelo de Sousa e à sua ausência nas questões mais fundamentais, e dei dois exemplos, que é a imigração, e em que não teve uma palavra para
alertar para os riscos de uma imigração descontrolada, quando todos os estudos alertam e avisam que isso é um risco enorme para qualquer país. Mas, Zé Manuel, achas que ainda vamos ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém? Olha, prognósticos no fim do jogo. Tivemos sempre saudades dos presidentes anteriores. Estamos a 5 minutos. Estamos a 5 minutos de saber o que é que dizem as projeções das televisões. O que é que nos reserva não só o próximo presidente, como nós esperamos que a democracia não seja uma coisa para durar só mais 5 ou 10 anos, que é o mandato em princípio do próximo presidente, continua com o mesmo regime, portanto é sempre possível que as coisas se modifiquem. Nós tivemos figuras gigantes, por exemplo, quando olhamos para um país que tem um regime político de alguma forma, com semelhanças com o português, que é a França, que é um regime também semipresencial, enfim, o presidente lá tem uma intervenção pública maior do que cá, mas na letra não é assim tão diferente, e tivemos gigantes na presidência da República, não é? Francesa, a começar pelo primeiro, de Gaulle, e depois temos figuras caricaturais, quer dizer, Sarkozy, Hollande, eram absolutamente caricaturais. Portanto, isto é possível ir do melhor ao pior, mesmo em países, noutros Apesar países. de tudo, nós não tivemos isso. Não tivemos isso, e creio que não vamos ter, pelo menos desta vez. Mas ainda é uma figura, apesar de ter uns poderes muito limitados, mas tem poderes fortes, é uma figura em que os portugueses e a democracia ainda depositam alguma esperança de ser o grande garante Repara, porque tem poder de influência, é uma referência. O facto de ser eleito por sufrágio universal dá aquela ideia de que ele representa-nos. Ao contrário, ele representa-nos a todos. Dos países em que o Presidente é eleito pelo Parlamento. Pelo Parlamento, e em Portugal esteve para ser, não é? Era o projeto do MFA. Portanto, foi depois, já na reta final da Constituição, que isso aconteceu. Olha, mais ou menos para esta altura, há 50 anos, quando estava a negociação final. Agora, há essa projeção e há a ideia de que, repare, em algumas questões, o Presidente consegue moderar, influenciar, apoio, quer dizer, também dá uma forcinha aos diferentes governos. E isso equilibra, de alguma forma, equilibra o sistema. Não quer dizer que equilibre mesmo os presidentes que são dos partidos que estão no poder. Sentem o peso dessa responsabilidade. Sentem o peso dessa responsabilidade e em vários momentos fizeram-no. Quer dizer, fizeram melhor, pior, mas fizeram. Nós podemos concordar, podemos discordar, mas nós sabemos que isso não e essa ideia que os portugueses têm, que o Presidente, por exemplo, pode recorrer ao Tribunal Constitucional, às vezes é mais polémico, outras vezes é menos polémico fazer isso, o Presidente pode fazer intervenções, o Presidente pode ouvir a lei da Assembleia, o Presidente intervém, o Presidente chama a atenção para problemas, porque também vai aos locais, enfim, no caso de Marcelo procurava sempre dar muito conforto, mas outros também iam. As abertas de Mário Soares tiveram davam visibilidade, foram impacto. muito importantes, porque eles davam visibilidade, Estás a ver, foi mesmo isso aquelas que não eram polémicas ao princípio. Foi isso que Marcelo não fez, não é? Pois. Não fez. Pois, eu acompanhei alguma, era muito afetuoso, eu muito acompanhei presente. algumas presenças abertas, e nomeadamente uma que acompanhei do princípio ao fim, eu acompanhei duas do princípio ao fim, e eram duas que eram verdadeiramente campanhas de sensibilização da opinião pública. Uma foi uma presença aberta que desceu o Val do Douro para sensibilizar para a importância da navegabilidade e daquela região e de todos aqueles problemas, e outra foi uma que percorreu o país todo, que foi uma presença aberta do ambiente, em que ele foi tocar em todos os temas possíveis e imaginários da área do ambiente. Sim, na altura era uma intervenção estruturada, não é? E estratégica, não é o caso de Marcelo, não Estamos a menos de 2 minutos de conhecer as projeções das televisões. Vamos voltar já a seguir. A saúde mental é uma prioridade. Por isso criámos no Observador o Mental, uma secção totalmente dedicada à saúde mental, com entrevistas, explicadores, testemunhos de médicos, psicólogos e doentes. Uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e a Johnson & Johnson Innovative Medicine.
Emissão especial da Rádio Observador para acompanhar a segunda volta das presidenciais 2026. Estamos a 50 segundos de saber quem vai ser o próximo Presidente da República, o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ter as projeções das televisões daqui a pouco. Faltam 30 segundos para saber. Vamos acompanhar essas projeções aqui em direto nesta emissão especial da Rádio Observador, em que vamos olhar para os resultados, vamos ouvir o vencedor, vamos ouvir o vencido e também a análise que se impõe numa altura em que o país entra definitivamente numa nova fase política com uma mudança do Presidente da República. Estamos em cima das 8 da noite em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, e vamos saber que, por exemplo, a RTP dá a vitória a António José Seguro entre os 68% e os 73%. A projeção à boca das urnas feita pela RTP aponta para a vitória de Seguro entre 68% e 73%. E o que é que está a dar a SIC, Vanessa? Está a dar também a vitória a António José Seguro com 67% a 71,4% dos votos. André Ventura recolhe 28,6% das preferências dos eleitores, entre 26,8% e 33%. É esta a projeção da SIC Notícias. Na TVI CNN, projeção dá 67% a 71,4% a António José Seguro, entre 28,6% a 33% para André Ventura. Temos também já os números do Correio da Manhã e da NAU? Sim, 66,8% a 71,8% para António José Seguro. André Ventura com entre os 28% e os 33%, mais ou menos. Estamos a acompanhar as projeções das televisões. António José Seguro deverá ser o próximo Presidente da República. Consegue uma votação confortável, acima dos 67-68%, é o que indicam as projeções à boca das urnas. Daniel Fernandes, vamos aqui já a uma primeira ronda de análise. Não, vamos primeiro a uma das sedes de campanha, saber como foi recebido estas projeções. Vamos para a sede de André Ventura, onde está o Miguel Cordeiro. Miguel Cordeiro não está na sede de André Ventura, está na sede de António José Seguro. Não sei se era comigo que era isso mesmo, mas o que te posso dizer é que foi uma enorme festa. Gritou-se vitória, vitória, vitória. Cerca de 450, 500 pessoas que estavam a olhar para ecrãs, tanto do lado de fora como do lado de dentro deste auditório do Centro Cultural de Congressos das Caldas da Rainha, um auditório que terá capacidade para 600 pessoas em lugares sentados, mas espera-se uma casa muito cheia e de facto está muita gente já com cascóis verdes de António José Seguro. Há também bandeiras de Portugal e isto é dos 8 aos 80. Há muita criança, também alguns idosos e podemos ver aqui muita gente a mostrar este apoio a António José Seguro e este clima de festa. Tínhamos 4 ecrãs, os 4 principais canais de informação, todas as projeções deram à mesma hora a vitória a António José Seguro e com isso deu-se este clima de festa que se mantém. Vão-se cantando cânticos de apoio a António José Seguro. O candidato deve chegar daqui a alguns minutos a este CCC para depois entrar numa sala mais recolhida e mais à frente, nesta noite, já com resultados confirmados, irá fazer esse discurso. Miguel Cordeiro, aqui em direto a partir das Caldas da Rainha, esta projeção recebida em clima de festa, foi nas Caldas da Rainha, onde vive António José Seguro, que está montado o quartel-general e deverá ser ele o próximo Presidente da República, a avaliar pelas projeções das televisões.
Vamos para uma primeira ronda de análise a estes resultados. Vamos só aqui, com a ajuda da Vanessa Cruz, recordar o que nos dizem as projeções das televisões. Vanessa, vamos, até porque são só 2 candidatos, é mais fácil. É mais fácil desta vez. Avança pela RTP, que eu depois vou à SIC. A RTP dá a vitória a António José Seguro, com 68% a 73% dos votos. André Ventura, num intervalo entre 27% e 32%. Na SIC, António José Seguro, esta projeção aponta para a vitória de Seguro, com votos entre 67% a 71% e Ventura entre 28% a 33%. Na TVI, Vanessa? 67% a 71,4% para António José Seguro, quanto a André Ventura, 28,6% a 33%. E no Correio da Manhã TV e Now temos uma projeção que dá 66,8% para António José Seguro a 71,8%. Ventura conseguirá entre 28,2% e 33,2%. Já todos olhando para estas projeções das televisões, António José Seguro é o novo Presidente da República de Portugal, deverá conseguir uma votação superior a 67% dos votos. Vou ao encontro do Miguel Viterbo Dias, que está na sede de campanha desta noite, no quartel-general de André Ventura. Miguel, como é que estas projeções foram recebidas aí? Com muito silêncio, muitos deputados a olharem aqui para as televisões dispostas na sala do hotel onde André Ventura está, e com muito silêncio olharem para as projeções, numa altura em que Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, vai reagir a estes primeiros dados. Já está no palco, pronto para uma primeira reação que confirmará certamente a derrota de André Ventura. Ainda assim, um dado importante é se ficará à frente ou abaixo dos votos que teve Luís Montenegro nas legislativas. Isso contará para os cálculos finais. Vamos escutar Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, que já se prepara agora para usar da palavra na segunda reação da noite. Depois, Rui Paulo Sousa. Ora, boa noite a todos. Como viram, as primeiras projeções indicam que estas eleições presidenciais não vão ter, esta segunda volta, não vai ter grande história, está praticamente decidida, todas as projeções dizem isso. No entanto, eu não queria deixar passar em claro algumas situações. Primeiro, agradecer a todos os portugueses que hoje se deslocaram às urnas, em situações difíceis, em situações complicadas. Muitos deles, e ainda há pouco vimos, imagens de barco, a ir os votos de barco, o que nem num país do terceiro mundo isso acontece. No entanto, queria dizer também, e agradecer a todos os que estiveram nas mesas de voto. Agradecer também ao partido, ao Chega, que se mobilizou em torno de uma candidatura de André Ventura, do nosso líder, uma candidatura que surgiu quando se percebia que a direita não tinha soluções. Nós apresentámos uma solução, conseguimos ir à segunda volta, fomos os grandes vencedores da direita em Portugal. A tentar colher os louros desta vitória à direita, depois de ter sido o candidato deste espaço político que passou à segunda volta. É todo um partido que se mobilizou, a toda a nossa juventude se mobilizou também, a todas as nossas estruturas, concelhias, distritais, que se mobilizaram em torno desta candidatura. Provámos que vinhas para ser diferentes. Provámos que tínhamos um projeto alternativo aos 50 anos de um sistema que se uniu e que se juntou contra nós. Não ganhámos. Na vida é assim. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Hoje não foi o dia que os portugueses decidiram. Nós respeitamos, obviamente, os resultados. Achamos que merecíamos mais e que a nossa candidatura do nosso Presidente André Ventura merecia mais. Mas os resultados são o que são. Cabe a nós aceitá-los e dizer apenas que os portugueses perderam uma oportunidade de uma grande mudança. No entanto, isto demonstra que o Chega está vivo, está forte, que somos os grandes líderes da direita em Portugal. Isto porque, se o Chega segurar o resultado eleitoral das legislativas, há aqui uma semi-vitória que vai tentar colher hoje André Ventura, e ainda esse objetivo máximo de superar os votos de Montenegro. Diariamente para fazer de Portugal um grande país, para fazer de Portugal uma grande mudança, aquela mudança que os portugueses hoje não quiseram, mas vão querer em breve. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
sala composta com pouco menos de meia casa e Pedro Pinto a deixar assim o púlpito. Depois desta admissão de derrota eram 8-6 e Pedro Pinto a dizer que a noite não terá grande história, está praticamente decidida, mas ainda assim a colher os louros de uma vitória à direita, numa altura em que André Ventura ainda não está neste hotel. Foi, como sempre, cumprir a tradição de ir à missa antes de se deslocar até aqui, onde deverá reagir aos resultados quando forem mais definitivos, apesar do partido ter já admitido a derrota nesta segunda volta das presidenciais. Obrigado, Miguel Viterbo Dias, aqui na sede de campanha do quartel-general de André Ventura, onde está a acompanhar esta noite eleitoral. Vamos daqui a instantes até Penamacor, terra natal de António José Seguro, também perceber como é que foi por lá recebida a notícia. Zé Manuel, queres avançar já com algum primeiro dado de análise para estas projeções? É muito rápido, só faltam 900 freguesias em tal. Já vamos dar os números. Está rapidíssimo e olhando para se tomar as já contadas como amostra, vai dar André Ventura mais perto do limite superior do que do limite inferior das projeções das sondagens. Isto é, portanto, mais com valor 30... mais perto dos 32% do que dos 28%, como algumas sondagens deram. E depois, de facto, houve uma quase triplicação do número de votos nulos. De votos em branco, quero dizer. Votos em branco. Em relação a 18... à primeira volta. E nulos? Nulos é um bocadinho mais, mas não, a diferença não é até tão agora está de 0,5 para 1,7, penso eu. Também. Espera aí. Esta é a voz de Miguel Pinheiro, que entretanto também se juntou a esta emissão. É a voz da sabedoria. Eu acho que nulos está a 1,7 quando foi 0,5 e branco está a 3 quando foi o 1,9. 1,9. Mas quer dizer, mas de facto uma grande, como se esperava. Uma grande evolução. Quer dizer, não é uma coisa dramática que de repente... Não é? Mas sim. Não percam a energia, que vamos já voltar. Deixa-me só dar um salto aqui a Penamacor, ao encontro do João Gama, para saber... Não, é mais 0,5. Estes senhores não se calam. Eu estou a tentar... Só para corrigir. Sim. Há mais 0,5 de nulos e mais 1,9 de brancos. Sim. Assim é que é. Assim é que é. E agora sim, vou tentar ir até Penamacor, ao encontro do João Gama, que está na terra natal de António José Seguro. Como foi recebida a notícia por aí? Já houve brindes, Ricardo Conceição, e também alguns gritos de viva e aplausos. Aliás, agora é erguida uma tarja a dizer Penamacor 100% seguro. Céu foi recebido com muita felicidade. A festa em Penamacor está a acontecer no Café Jardim, aqui de Penamacor, no centro de Penamacor, e eu tenho comigo a Bárbara Osório, é prima de António José Seguro. Há pouco estava a limpar as lágrimas do canto do olho. São lágrimas de felicidade. Com certeza, de concretização, ganhou o diálogo, a decência, a liberdade e a democracia, e é tudo o que eu posso exprimir neste momento. Nesta altura, estes prováveis 70% dos votos é exatamente o número que deixa António José Seguro mais descansado. Eu julgo que sim, se bem que para Portugal, então já é seguro, estamos a falar de Portugal, e para Portugal estar descansado, gostaríamos de ter um bocadinho mais, mas eu confio plenamente no António José Seguro para fazer valer os 70% em nome de Portugal. Como é que imagina que vão ser agora os próximos dias de António José Seguro, Presidente da República? Os próximos dias agora vão ser a acolher as pessoas que foram vítimas das catástrofes agora, da última catástrofe, até à tomada de posse. Pois não faço ideia como é que se desenrolará a vida dele, mas sei que ele tem todas as competências para ser um Presidente da República que ficará para a história como um bom líder e um bom Presidente da República. Bárbara Osório, muito obrigado. Uma voz também emocionada de uma prima que acaba de saber que tem um familiar como Presidente da República. Foi uma festa que ainda está a acontecer aqui, precisamente, Ricardo Conceição, em Penamacor. Já houve brindes, já houve vivas, já houve vários telefonemas a serem atendidos, como daqui fala de Penamacor, terra, vila do Presidente da República. Já se disse que nunca houve um rei em Penamacor, mas há agora um Presidente da República. Muita felicidade aqui, perto de uma dezena de pessoas no Café do Jardim, bem no centro da vila de Penamacor, a celebrar esta vitória do Filho da Terra, António José Seguro. Obrigado, João Gama. João Gama em direto aqui a partir de Penamacor. Esta é uma emissão especial da Rádio Observador que estamos a fazer na rádio, claro, mas também em vídeo. Também é possível ver esta emissão no YouTube e através das redes sociais do Observador. É possível ver o que se vai passando aqui
aqui na rádio. Esta eleição tem apenas 2 candidatos, o que torna a tarefa de contagem dos votos mais simples e mais rápida. E já temos muitos resultados, Vanessa. Desde logo, deixa-me até começar pela terra natal de António José Seguro, porque já há resultados finais. Em Penamacor, António José Seguro venceu com 82% dos votos. André Ventura não foi além de um resultado na ordem dos 18%. É um conselho já com votação fechada. A nível nacional, como já indicava aqui o José Manuel Fernandes, de facto a contagem está a decorrer muito rapidamente. Já são menos de 800 as freguesias por apurar nesta altura, e António José Seguro vai à frente com 64% dos votos, mais de 1.300.000 votos. André Ventura com perto dos 36% nesta altura, cerca de 734.000 votos. Entretanto, estes são os dados que temos em cima da mesa a esta hora, sendo que na primeira volta destas presidenciais António José Seguro conseguiu 1.755.000 votos e André Ventura 1.326.000 votos. Já agora deixa-me só dar aqui a indicação de que, olhando até para os resultados nacionais que temos aqui no site do Observador, temos um mapa e está todo da mesma cor para António José Seguro, à exceção da Madeira. Na Madeira, em Câmara de Lobos e em São Vicente, aí a cor é de André Ventura, ficou à frente. E já agora no Algarve, o que é que temos, por exemplo? Algarve está pintado de António José Seguro. Para já, à frente, em Faro, com 57% dos votos. Estamos na contagem dos votos, que deverá ser rápida nesta segunda volta das presidenciais. Helena Garrido, António José Seguro vence sem espinhas? Vence e muito provavelmente pode bater, ou pode chegar ao melhor resultado que já existiu em presidenciais, que é o resultado de Mário Soares em 1991, quando teve 70,4%. 70,4%, mas é difícil. Se ele chegar aos 71%, sim, pode, de facto. Tive também o maior número de votos, aí pode não conseguir. Em 1991 teve 3 milhões, Mário Soares teve 3.460.365 votos. E com uma elevada participação. E este é o recorde neste momento. Mas eu acho que as presidenciais de 80 Ramalhianos teve 3,2 milhões de votos. Agora, sim, em 80. Não é? Sim, agora Mário Soares. E eram universos eleitorais mais pequenos. Certo, mas havia menos pessoas a votar. Sim. Mas 5 milhões. E nós estamos com um recorde de eleitores nas presidenciais de 91, Mário Soares ganha a primeira volta. Portanto, exatamente. Ele teve Basílio Horta e teve as Carlos Carvalhas. E teve também um candidato do Carlos Marques, do UDP. Um candidato do UDP. Carlos Marques. Do UDP, Carlos Marques, um antigo associativo. Agora, de qualquer forma, seja como for, esta reação de Pedro Pinto... Sim, Miguel, é isso. É o grande vencedor das direitas? Mas repara, mas positivo, não é? Isto foi mais. Eu acho um bocado estranho. Não sei se houve uma precipitação ou não sei se isto foi devidamente articulado. Não diriam isso. Mas eu não estava à espera de uma reação tão derrotista da parte do porta-voz de André Ventura nesta primeira reação, porque ele no fundo vai dizer que está tudo arrumado, pronto. Sim, e não ganhar, claro, vamos lá ver. Com certeza, sabia que não ia ganhar. Sim, com certeza que não ganhar. É o grande vencedor das direitas. Numa altura em que o centro-direitas tem uma parte substancial do eleitorado. Acho que ainda estamos muito longe disso. Temos de esperar. Quer dizer, a não ser que Pedro Pinto entenda que quase 70% do eleitorado português é de esquerda, se calhar ele acha isso. Se calhar ele acha que 70% do eleitorado é de esquerda. Porque se ele não acha isso, então, se ele acha que a direita em Portugal é apenas de 30%, então aí é outra conversa. Tudo bem? Então temos que rever aqui a forma como organizamos as pessoas neste eixo esquerda-direita. Se calhar é isso. Se calhar estamos num país em que 70% do eleitorado é de esquerda. Pronto, eu não sabia, mas é sempre bom aprender estas coisas.
Agora, não estava à espera do ridículo de Pedro Pinto dizer que André Ventura ganhava estas eleições, com certeza, mas o tom de facto foi muito... Foi um bocadinho anticlímax face à previsão de que muito provavelmente fica eu acho que nos 30%. E André Ventura ainda nem sequer chegou à sede de campanha, porque ele foi à missa das 7 São Nicolau, na Baixa de Lisboa. E depois na Baixa, eu diria que era... Não, é na Baixa. É na Baixa. Sim, São Nicolau. Não. É missa às 7 da tarde. São Nicolau. As coisas que eu sei. Um grande elogio de Pedro Pinto também à votação. Não houve também resultados, tudo indica, desastrosos da abstenção, que seria que era a previsão de André Ventura. Ele até chegou a falar em 10% de participação. Pode subir 2 pontos percentuais. Nem tanto. Não tem o menor